Você teve aulas durante todo o dia. E o que fazer? Revisar conteúdos ainda? É necessário? É necessário. Ao menos alguns instantes, saboreando e, na verdade, refletindo sobre os conteúdos ministrados de forma anterior, isso é relevante, aumenta a sua capacidade de absorção de alguns conteúdos. Só não exagere. O sono é essencial. Lembramos-nos com muita alegria do professor Carraro, um psicólogo atuante, não só na orientação profissional, mas também no cotidiano com os terceiranistas, com os concluintes e com muitos egressos do ensino médio, dizendo assim: mantenha uma orientação, uma disciplina, na qual o sono seja privilegiado. De nada adianta enveredar pela madrugada, estudando, revendo alguns conteúdos, para no dia seguinte ir para a aula arrastado e dormir durante as aulas, principalmente aquelas de história que você acha que te dão sono. Não dão, não. Principalmente as aulas do professor Mocelin. Você terá daqui a pouquinho um pouco da história dinâmica, viva e do contexto dos mais variados personagens e das mais variadas figuras envolvidas em situações que são extremamente relevantes. Então o detalhe é privilegiar o sono, o descanso, mas também manter-se sempre ativo e ligado numa organização de atividades, nas quais você reveja a cada dia os conteúdos ministrados. Fazer os exercícios é importante? Não, não é importante, é fundamental. Bom trabalho. Olá, pessoal. Hoje nós vamos conversar sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial começou em fins do século XVIII, na Inglaterra, e provocou transformações econômicas, sociais, políticas e culturais profundas. Hoje, somos frutos da Revolução Industrial, pois a Revolução Industrial consolidou o modo de produção capitalista e criou a sociedade consumista em que vivemos. Quais os fatores que contribuíram para que ocorresse a Revolução Industrial? O acúmulo de capitais. A Inglaterra, graças ao comércio colonial, vai acumular capitais ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII. Matérias-primas. O primeiro setor a se industrializar foi o têxtil. Os ingleses possuíam lã e, em suas colônias, algodão. Mão de obra barata. Com o cercamento dos campos, houve um êxodo rural. Pessoas vivendo em cidades e tendo que aceitar salários irrisórios. E ainda mercados consumidores. No modo de produção capitalista, os mercados já existentes são ampliados. Com a utilização de máquinas, temos a redução dos custos de produção e o aumento do consumo. O capitalismo cria necessidades. As pessoas compram, muitas vezes, coisas que não precisam com o dinheiro que elas não têm. A Revolução Industrial começou na Inglaterra por várias razões. O cercamento dos campos, o regime liberal, uma burguesia poderosa, um ótimo sistema de transportes e ainda porque os ingleses possuíam ricas jazidas de carvão. A primeira fase da Revolução Industrial foi de 1780 a 1860. Foi a fase do carvão como fonte de energia, o ferro e a indústria têxtil. A partir de 1860, temos a utilização do petróleo, da eletricidade, do aço e a diversificação da produção industrial, com destaque para a indústria química. As inovações técnicas. Primeiro, elas ocorreram no setor têxtil. Um John Kay, por exemplo, inventou a lançadeira automática, um James Hargreaves, a máquina de fiar. No capitalismo, uma invenção deve ter viabilidade econômica. Quem inventou a máquina a vapor foi Thomas Newcomen, mas a melhor era do James Watt. Várias locomotivas foram inventadas, mas a mais eficiente foi a do George Stephenson, o navio a vapor de Robert Fulton. Na segunda metade do século XIX, as invenções foram se multiplicando.
o telégrafo, o telefone, o automóvel, o cinema. Quais as consequências da Revolução Industrial? Antes, é bom lembrar que a Revolução Industrial sepultou um sistema doméstico de produção e fez nascer um sistema fabril. A Revolução Industrial alienou, tirou do trabalhador o controle dos meios de produção. Então há a separação entre capital e trabalho. O trabalhador, o operário, vende o seu trabalho, pois no capitalismo o trabalho é uma mercadoria. Quanto às consequências econômicas da Revolução Industrial, multiplicaram-se os bancos, as sociedades anônimas, as casas comerciais, mas a mais importante consequência econômica foi a expansão imperialista. Os países industrializados precisavam de matérias-primas, de mercados. Por isso partilharam a África, a Ásia e vão expoliar economicamente a América Latina. As consequências sociais, longas jornadas de trabalho, 15, 16 horas por dia, locais de trabalho insalubres, salários irrisórios e o pior, a exploração da mão de obra infantil e feminina. Vejamos imagens do filme Dance, Um Grito de Justiça, onde nós podemos observar, na Bélgica, a exploração da mão de obra infantil. Vamos às imagens. Binneke vooruit. Binneke! Hier geen slaapplaats. Binneke. Vooruit. Aan het werk. Aan de machines. Rap een beetje kop. Binneke! Binneke, kom eens toch maar geloopt. Aan het werk. Como você pôde observar, crianças de 8, 9 anos trabalhavam em fábricas, recebendo apenas para sobreviverem. As mulheres ganhavam 4, 5 vezes menos que os homens. Não havia descanso semanal remunerado, férias remuneradas, assistência médica hospitalar ou aposentadoria. As condições da classe operária nesses tempos sombrios, era extremamente difícil. As consequências políticas da Revolução Industrial. Quem mais ganhou com a Revolução Industrial foi a burguesia. A classe operária vai se amontoar em bairros periféricos, onde as condições higiênicas e sanitárias eram das piores, onde graçavam as mais diversas epidemias. As coisas começam a mudar na medida que a classe operária começa a se organizar. Greves, protestos, repressão, nada caiu do céu. Tudo foi conquistado paulatinamente e com muitas lutas. A burguesia, como já vimos quando estudamos a Revolução Francesa, defendia a igualdade de direitos. Mas você sabe, uma coisa é a igualdade de direitos, outra coisa é a igualdade de fato. O laissez-faire, laissez-passer, o deixe fazer, deixe passar, era favorável à burguesia. A livre concorrência, tudo isso deu à burguesia poder econômico. Agora, com as revoluções burguesas, a burguesia tinha o poder político. No século XIX, o voto era restrito às pessoas que tinham uma determinada renda. As mulheres, por exemplo,
não votavam. A nascente classe operária também não. Aqui no Brasil, pela Constituição de 1824, para votar era necessário ter uma renda de 100 mil réis. Para ser senador, 800 mil réis. Poucos participavam da política. Mas vamos a um intervalo e a gente já volta falando da Revolução Industrial. Como vimos anteriormente, a situação dos trabalhadores no início do século XIX era das piores. Inglaterra, começo do século XIX. Os trabalhadores, diante do desemprego, diante dos baixos salários, a miséria, começaram a colocar a culpa nas máquinas. Em 1812, 1813, grupos de 40, 50 trabalhadores atacavam as fábricas e quebravam as máquinas. A repressão foi violenta. Em York, 17 trabalhadores foram enforcados. Reformistas sociais vão propor soluções para os problemas da classe trabalhadora. São os socialistas utópicos. O Conde de Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, são assim chamados porque todas as vezes que as ideias desses pensadores foram colocadas em prática, fracassaram. Na década de 30, foi criada a Associação dos Trabalhadores, também na Inglaterra, que elaborou um documento, a Carta do Povo, o qual foi submetido ao parlamento inglês. Os trabalhadores reivindicavam o sufrágio universal, a imunidade parlamentar, a igualdade entre os distritos eleitorais e eleições anuais. Por 2 vezes, a Carta do Povo foi rejeitada pelos parlamentares. Esse movimento ficou conhecido como movimento cartista. Não obstante o fracasso, os trabalhadores perceberam que unidos, eles pelo menos seriam ouvidos. Surgem sindicatos, os trabalhadores fazem greves. Muitas vezes, essas greves são reprimidas com extrema violência. Vejamos imagens do filme Germinal, onde há uma boa reconstituição de uma greve que ocorreu na França e que foi reprimida. Vamos lá. Allez-y, bande de lâches, tiens, tuez-nous! Il y en a encore 10 000 autres à tuer! Oui, vous me saignez! Tirez! Il y en aura 10 000 encore! C'est pas les Belges qui vont prendre notre place! Tuez-nous, mais tuez-nous donc! Allez-y, bande de lâches! Qu'est-ce que tu fais là, toi, avec ton gage? Attends! Qu'est-ce que ça peut te foutre? Tire dessus si tu l'oses! Attends! Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y! Allez, tuez-nous, bande de lâches! Ah, vous voulez tirer sur des femmes? Allez! Il est encore trop propre pour vous! On n'est pas les Cosaques! On n'est pas tirés sur les Français, là! Arrêtez, calmez-vous! Laissez-nous avancer! Em 1848, Karl Marx e Friedrich Engels publicaram um pequeno livro, o Manifesto do Partido Comunista.
A história da humanidade, escreveram, é a história da luta de classes. No mundo contemporâneo, a burguesia versus o proletariado. Eles terminam o manifesto conclamando os trabalhadores, proletários de todos os países, univos. Univos para quê? Para, através de uma revolução, a classe operária tomar o poder, destruindo o modo de produção capitalista e instaurando o modo de produção socialista. O modo de produção capitalista caracteriza-se pelo controle da iniciativa privada sobre os meios de produção. O individualismo, o lucro, na época as grandes diferenças sociais. No modo de produção socialista, os meios de produção estariam sob o controle do Estado. Não teríamos as injustiças sociais e esse modo de produção seria um período de transição para se chegar ao comunismo, onde não teríamos mais o Estado nem classes sociais. A clássica fórmula, cada um produz de acordo com a sua capacidade e recebe de acordo com as suas necessidades. Marx e Engels vão escrever uma grande quantidade de obras, vão desenvolver aquilo que a gente chama de materialismo histórico, o materialismo dialético, a doutrina da mais-valia, e vão fornecer as bases teóricas para que a classe operária forme um movimento que realmente coloca em xeque o poder da burguesia. Mas havia uma grande heterogeneidade ideológica entre os pensadores que combatiam o capitalismo. Mikhail Bakunin, Enrico Malatesta, Pietro Kropotkin são genericamente chamados de anarquistas. Evidentemente, eles não concordavam em tudo, mas no pensamento anarquista nós encontramos 3 ideias fundamentais. O combate ao Estado. O Estado é uma forma de opressão. O Estado, portanto, deveria ser destruído. O combate às religiões. E ainda, o combate à propriedade privada. Proudhon perguntava, o que é a propriedade? E ele mesmo respondia, a propriedade é um roubo. Os anarquistas gostavam de usar uma frase de Diderot, que foi iluminista. A frase é a seguinte, é preciso enforcar o último rei nas tripas do último padre. O movimento anarquista teve muitos adeptos na Espanha, na Itália e até no Brasil. Uma das poucas experiências anarquistas do mundo aconteceu no Paraná. Foi a colônia Sicília, no município onde hoje é Palmeira. Os anarquistas também tiveram uma atuação significativa junto à classe operária brasileira. A grande greve de 1917 em São Paulo tinha dentre os líderes elementos que eram anarquistas. A igreja vai também se preocupar com as questões sociais. Em 1891, o Papa Leão XIII publicou a encíclica Rerum Novarum. Ele reconhecia a gravidade dos problemas sociais. Escreveu que enriquecer, graças à miséria da maioria, é ferir as leis humanas e divinas. Mas repudiou o marxismo, o anarquismo, pois para eles essas ideologias personificavam o ateísmo. O Papa prega reformas do modo de produção capitalista. Prega a humanização do sistema capitalista, não através de manifestações violentas,
não através da luta de classes, mas sim com a colaboração entre as classes, com a cooperação, com o amor cristão, tudo, é claro, baseando-se nos evangelhos. Concluindo, a Revolução Industrial, que ocorreu há mais de 200 anos, transformou a face do planeta. Para o bem e para o mal, somos o que somos, graças à Revolução Industrial. Hoje, vivenciamos um progresso tecnológico fantástico, mas algumas advertências devem ser levadas em consideração. A destruição sistemática do meio ambiente, o consumismo exacerbado, o materialismo, a cultura do ter e não do ser, a humanidade deverá, evidentemente, refletir sobre tudo isso, pois a Revolução Industrial mudou completamente a face do planeta. Um abraço e até a próxima.